Boa noite. Está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós vamos entrevistar a atriz Clarice Nisquier, que há 6 anos encena o monólogo A Alma Imoral, baseada no livro do rabino Newton Bonder. É uma peça que tem quase 1h20 de duração, ela fica completamente nua no palco durante toda a apresentação da peça e durante esse período o público fica, vamos dizer assim, completamente absorvido por uma discussão sobre costumes, transgressão, religião, enfim, coisas que têm a ver com a espiritualidade, com a vida das pessoas e com um processo civilizatório. Participam dessa nossa conversa o crítico de cinema e de teatro Daniel Schenker e o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, João Ricardo Moderno. Antes de nós começarmos a entrevista, nós vamos assistir uma reportagem sobre a atriz e sua peça. A atriz Clarice Nisquier nasceu no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1959 e iniciou a carreira artística na década de 80, época em que cursava a faculdade de jornalismo e decidiu trocar a redação pelo palco. De lá para cá, a atriz já atuou em cerca de 40 espetáculos, fez cinema, TV, passou por algumas companhias de teatro e estabeleceu parcerias de sucesso com nomes consagrados como Domingos Oliveira, Amir Haddad e Eduardo Wojcik. Além de atuar, Clarice também escreve, dirige e produz, principalmente para o teatro. Em 2006, estreou o monólogo A Alma Imoral, texto adaptado por ela mesma do livro homônimo de autoria do rabino Newton Bonder. Sucesso de público e muito elogiado pela crítica, a peça rendeu a Clarice o Prêmio Shell de Melhor Atriz em 2007 e o Prêmio Qualidade Brasil de Melhor Atriz Drama em 2008. Partindo de um texto filosófico que provoca comparação entre conceitos aparentemente distintos, como evolução e preservação, corpo e alma, e que desnuda a natureza humana, em cena a atriz o transforma para expressar suas percepções e dar continuidade à reflexão proposta no livro A Alma Imoral sobre os conceitos de certo e errado, tradição e traição, obediência e transgressão. E nem o bom é o bom sempre. E nem o correto é o correto sempre. Devemos compreender quando o certo é o certo, devemos compreender quando o errado é o errado, mas devemos compreender principalmente quando o certo é o errado e quando o errado é o certo. Cumprindo o seu papel, esta obra de arte desperta a emoção do espectador, o convida a ir além dos próprios limites, a aceitar os desafios e se redescobrir. Fomos expulsos do paraíso, sim, porque a morte passou a ser uma consciência. Fomos expulsos do paraíso, sim, porque o parir passou a ser uma consciência e inventamos a moral. Clarice, a ideia dessa peça, na verdade, ela foi feita a partir de um livro de um rabino, surgiu num programa aqui da TV Brasil, chamado Sem Censura, em que, respondendo a uma pergunta sobre religião, você disse que era judia e budista. E aí uma velha senhora judia disse que isso era impossível, que se você fosse budista, não era judia. E a partir daí houve um diálogo com o rabino Newton Bonder, autor do livro, você leu o livro e veio a ideia da peça. Como é que é essa história, por que isso mexeu tanto com a sua cabeça a ponto de você tomar essa decisão e há 4 anos está encenando essa peça, A Alma Imoral? Foi exatamente isso. Eu vim aqui fazer uma divulgação de uma peça chamada Buda, que eu estava fazendo na época. Eu estava muito próxima do budismo. Eu tenho uma tradição judaica, eu sou de família judia, estudei em colégio judaico. E depois eu fui até para São Vicente de Paulo, que foi um colégio católico, enfim, uma trajetória assim. E aqui no programa a pergunta era, você tem uma religião, qual a sua religião? Eu disse, eu sou judia budista. Foi um jeito que eu me coloquei e realmente recebi um fax, como diz assim, meio desautorizando a minha afirmativa, vamos dizer assim. E eu achei a atitude do Newton Bonder muito corajosa, porque ele saiu em minha defesa, de alguma maneira, né? Ele, como depois na convivência eu fui entendendo, ele acolheu a minha experiência, vamos dizer assim.
Ele não negou que eu vinha trazendo essa experiência, e isso num programa de televisão, a gente não se conhecia pessoalmente. Então, quando ele me deu o livro A Alma Imoral, que ele estava lá para falar sobre o livro, eu fiquei muito interessada em ler. Até pela atitude dele, sabe? Poxa, uma pessoa assim que toma uma atitude corajosa, franca, sensível, tolerante. Fiquei curiosa de ver o que ele estava escrevendo. Nem li imediatamente, mas fui lendo. E eu acho que o livro me pegou num momento muito propício para receber aquelas informações, e num momento que eu estava no teatro, talvez assim mais amadurecida para saber transformar esse livro num espetáculo. Eu tinha já feito 2 monólogos com experiências muito profundas, uma com um roteiro da Clarice Lispector, que o Eduardo Wozzeck e a Bianca Ramoneda fizeram, e que eu fiz no teatro, que foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fiz o Buda, que era a direção do Domingos Oliveira. Agora, por que essa senhora judia disse que você não podia ser judia e budista? E isso mexeu tanto com você? É porque é a questão da desautorização da sua, vamos dizer assim, da sua identidade, né, que está em construção permanente. Eu acho que o livro mexeu porque ele fala desse processo contínuo de consciência. E eu me identifico muito com isso. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre perguntando quem sou eu. Quem sou eu? Mas por que eu faço isso? Qual a importância disso no mundo? Por que a minha família é assim? Por que a família não pode melhorar? Por que o casamento? Eu estou sempre assim, sabe? Eu tenho que até segurar um pouco a minha, sabe? Até ficar quieta um pouco, desfrutar um pouco das coisas, ficar um pouco acomodada numa situação para depois me colocar... Ficar mais zen? Ficar mais zen. Para você, diante disso tudo, o que é o teatro? Para que serve o teatro? Quer dizer, qual é a tua concepção estética do teatro? Então, eu acho que o teatro, ele acolhe bem essa pessoa inquieta que eu sou. Ele me permite fazer muitas perguntas, e ele é um campo aberto para as respostas. Ele não me obriga a uma resposta que tenha uma verdade absoluta, justamente porque ele é o teatro, porque ele é a arte, e ele é, vamos dizer assim, um laboratório para o ser humano se inventar. Então, eu acho que o teatro tem esse lugar de podermos conversar francamente e sem dogmas rígidos sobre qualquer assunto. Então, eu acho que ele cumpre essa função. Antes de fazer Alma Imoral, você estava fazendo Buda, e eu lembro que estava muito em foco a questão do medo de perder. Uhum. E agora você tem um próximo projeto que, de alguma maneira, fala do medo de errar. E aí, de que maneira a Alma Imoral entra nessas questões desses medos, entre o medo de perder e o medo de errar? Como é que você acha que a Alma Imoral se relaciona, digamos, com esse universo temático que você tem abordado? Eu acho que ela entra justamente na questão da coragem. Porque a Alma Imoral, ela transmite coragem. Transmitiu coragem para que eu fizesse o texto no teatro. Eu acho que as pessoas que assistem saem mais corajosas, saem mais amplas, saem mais corajosas em relação a si mesmo, às suas sombras, como eu falo, né? Sem medo do lugar oculto de si. Eu acho que a sociedade, ela privilegia muito, ela ilumina muito um lado do ser humano e deixa os outros lados ocultos, como se a gente fica com medo deles. Ela não ilumina todo o ser humano em toda a sua, nos 360 graus, né? E eu acho que a Alma Imoral ilumina. Ela faz com que você fique em permanente diálogo entre as nossas várias faces. Ela fala dessa fronteira, tanto interna quanto externa, de como é importante esse lugar fronteiriço do diálogo, né, dos extremos. Na né? peça o discurso todo gira em torno, como no livro, de que, vamos dizer assim, o corpo é moral, né, porque ele está submetido, subordinado às regras da convivência social, do seu tempo, mas a alma não. A alma é livre, transgressora, ela não é prisioneira, e ela acaba subvertendo
essa coisa que está pré-estabelecida. E você também fala que as mulheres têm um papel diferenciado nisso, porque essa relação funciona para os homens de uma maneira e para a mulher de outra maneira. Como é que é isso? E traduz numa linguagem mais compreensível para nós aqui. Na peça até falo, né? A mulher já vem muito influenciada pela serpente. Então, nós somos responsáveis em plantar a semente da transgressão no homem, e nós não dependemos tanto assim do homem, porque nós já viemos muito influenciadas pela serpente. É uma metáfora bonita, eu acho, e eu acho que significa também que a nossa alma feminina é diferente da alma do homem. Não, o homem também tem o seu lado feminino e masculino, eu também tenho o meu lado feminino e masculino, mas eu acho que nós privilegiamos de tal maneira o feminino, e o feminino, eu acho que ele é transgressor por si mesmo. Eu acho que ele tem uma... Mas uma... é uma contradição, porque, em geral, a sociedade reprime a mulher mais do que o homem, quer dizer... Mas eu acho até que reprime, porque a gente, se não reprimir, a gente avança de tal maneira. Não que eu seja a favor da repressão, mas eu estou querendo dizer que a gente tem uma força. A dinâmica do processo. Que eu acho até que é o que eles justificam, né? Eles, eu digo assim, a sociedade do poder masculino, vamos dizer assim, justificar que... enfim, é uma discussão enorme, mas é só para dizer que não foi. Somos 3 aqui. Como é que é essa coisa de você partir de um livro, né, que é um livro de um teólogo, quer dizer, de um rabino, e essa passagem para uma obra de arte? Porque até que eu sei, você está a questão da obra de arte, quer dizer. Então, como é que é a ligação de algo de natureza teológica, você passa por um problema da obra de arte? Porque o teu problema de teatro é obra de arte. Então, essas relações entre uma base religiosa e a criação de uma obra de arte. A questão foi o tema. O tema fez a ponte. Porque como o rabino Newton Bonder fala muito sobre a transgressão, e a transgressão é um tema muito comum até na arte, né? Nós falamos sobre isso corriqueiramente, é o nosso quase feijão com arroz. Então eu fiquei muito encantada justamente de uma pessoa da área da religião falar tão abertamente sobre a transgressão. Não era um artista, vamos dizer assim, né? Era um escritor, um rabino, dizendo que a transgressão no plano religioso, ela também é sagrada. Entendeu? Não era assim uma pessoa que fala isso do meu meio. Não, eu estava trazendo de um outro lugar. E eu tive a sorte do rabino... Como é que é esse reencontro? Porque você está tendo um reencontro com o judaísmo, né? Isso, você é budista, completa ruptura total com o judaísmo, entre aspas, né? Aí você se reencontra, como é que é isso? Posso brincar e dizer que agora eu sou mais judia do que budista. Antes eu era mais budista do que judia. Acho que eu me enraizei mais no judaísmo. Eu conheci um lado do judaísmo que me agradou muito, que é esse lado todo da cabala, que eu também não tinha muita... Tua formação familiar é laica, né? Não é mas religiosa. é laica, a minha família são várias tribos. Meu pai é de uma tribo, minha mãe é de uma tribo, meus tios eram de outra tribo, minhas irmãs são de outra tribo. Ali são as 12 tribos. A alma moral tem um sentido de revelação no trabalho, e a nudez, de alguma maneira, expressa isso. Mas até onde é possível se revelar, se desnudar, se desmascarar? Até onde vai esse processo? Até onde é possível chegar? Quer dizer, já fazendo o espetáculo há tanto tempo, dá para perceber isso de alguma maneira? Eu acho que eu posso te dizer, Daniel, que todo dia eu vou para o teatro pensando, meu Deus, até onde vai ser possível me desnudar? Tem sido possível, principalmente com a colaboração do Amir Haddad, que uma vez por mês, religiosamente, o espetáculo está em cartaz, na verdade, há 6 anos. 4 anos nós ficamos em São Paulo. Então, esse trabalho contínuo da arte dentro de um texto que tem tanto conteúdo, de uma fonte ancestral tão profunda que não para de jorrar, é de uma riqueza. A
a fonte energética desse texto que tem sido possível. É claro que é uma metáfora, vamos dizer, a minha nudez, ela tende a descondicionar o olhar sobre o corpo. Então, a pessoa desnuda, todo mundo fala, ué, mas eu acho que pelo retorno que eu tenho tido da plateia, são atualmente mais de 140 mil espectadores em todo o Brasil, é que eles esquecem essa nudez do corpo quase que imediatamente. Com algumas pessoas não, mas é muito raro, e começam a entender que aquilo é uma fala da alma e que aquele corpo está contida a alma. Porque eu justamente não queria que a pessoa entendesse o corpo e a alma como uma dicotomia, mas como uma coisa de integração. Corpo e alma é uma entidade integrada que, para efeito de compreensão das dimensões da consciência, a gente divide para efeito de compreensão. Como ele falou, o corpo tem uma função, a alma já tem uma função. Você pode dizer que um é mortal, outro é imortal, um está na reprodução, outro se estabelece na área da evolução. E também cada religião vai compreender essas dimensões da consciência de uma forma diferente. Mas há uma integridade aqui, há uma integridade espiritual aqui. Nos últimos séculos, quer dizer, a gente conseguiu, ao longo da história da estética, a história da arte, da história, enfim, das artes todas, o que se chamou lá em Kant a autonomia da obra de arte, né? Então, eu vejo o teu foco na questão da arte, da criação. Então, como é que você vê a relação entre a autonomia da obra de arte e a tua dependência a um texto? Eu vou voltar à ideia da dependência de um texto religioso. Até que ponto você também pode, na arte, transgredir a própria transgressão do texto? Entendi. É linda essa sua pergunta, porque ela é uma questão que tem várias vertentes. Uma é o que eu estava lhe dizendo, uma sorte que eu tive da abertura do Rabino Newton Bonder, de autorizar essa autonomia, de autorizar que o texto dele, um texto religioso, fosse para esse campo da arte, e ele compreendeu que esse campo é autônomo. Então, assim, eu sou grata e admiro a coragem dele de ter permitido essa autonomia. Então, isso já cria vamos dizer assim, uma independência dessas duas obras. O livro foi um pretexto, enfim, um leitmotiv, a base para você... Exatamente, mas ao mesmo tempo ele se conecta profundamente com a obra do Rabino. Sim, né? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu, na peça, não posso ser uma pessoa dogmática, eu não posso ser uma pessoa impositiva, eu não posso estar lá como pregando uma verdade, né? Eu não posso estar lá, vamos dizer assim, impondo, olha como é legal tudo isso, isso sim é que é legal. Isso seria ideologia, né? Isso seria uma ideologia, exatamente. Não arte. Né? E não arte. Então, eu tenho que estar numa fronteira de estar revelando, como o Daniel falou, não é fácil, mas é um trabalho artístico. Você se sente fazendo uma personagem? Às vezes me sinto. O Amir brinca, né? Diz que é uma sacerdotisa pagã. Vamos dizer assim, que existe todo esse lado pagão do mundo que foi apagado, vamos dizer assim. E eu acho que a alma imoral, do ponto de vista da arte, ela está trazendo muitas forças, até pagãs, no bom sentido dessa religiosidade, dessa espiritualidade anterior ao estabelecimento das religiões. É assim que eu me sinto fazendo. As igrejas, né? As igrejas. Exatamente. Né? E toda essa questão da dominação. Eu tenho uma questão, eu questiono a questão da dominação. Né? Eu acho que eu tenho muito interesse na espiritualidade, no poder feminino, na celebração, o teatro tem uma religiosidade nesse sentido. Mas eu questiono por que eu tenho que dominar o outro em relação às minhas crenças. Por quê? Por que eu tenho que matar o outro em nome da minha verdade? Exatamente. Então, quando a religiosidade passa para essa esfera das guerras, eu sinto uma coisa dentro de mim que é como se eu não consigo, assim, de cara, falar isso mesmo e é isso mesmo. Eu tenho uma resistência muito grande. Clarice, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com o 3-1.
Estamos de volta com um 3 a 1. Hoje a nossa entrevistada é a atriz Clarice Nisquier, que há 6 anos encena a peça, o monólogo, A Alma Imoral. Participam dessa nossa conversa o crítico de cinema e teatro Daniel Schenker e o presidente da Academia Brasileira de Filosofia, João Ricardo Moderno. Nós vamos iniciar essa segunda parte da entrevista com uma pergunta de telespectador. Quem se emociona mais com essa peça, homens ou mulheres? Eu acho que nessa peça é igual. Não, tanto os homens quanto as mulheres, já tive retorno assim muito forte de ambas as partes. De fato, assim, não tenho... Tem coisas até muito engraçadas, porque como tem a questão da nudez, uma vez eu recebi um e-mail dizendo assim: Clarice, meu marido ficou muito impressionado como que ele prestou tanta atenção ao que dizia uma mulher nua, que ele esqueceu completamente a gente saiu e ele falou assim, mas teve uma hora que eu só ouvia o que ela estava falando, como é que pode? E que ele esqueceu o corpo. Eu falei, poxa, que legal. Então, tem assim várias reações, é um espetáculo que eu acho que, como a proposta dele é descondicionar o olhar, tanto do ponto de vista conceitual das palavras, né, como também do ponto de vista dessa coisa, descondicionar essa dicotomia corpo e alma, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, eles são submetidos a essa visão de mundo. Então, mexe igualmente. Acho que mexe muito com os casais, porque tem um momento lá que eu falo, né, sobre o casamento, sobre as traições, que traição pode existir tanto do ponto de vista da fidelidade quanto do ponto de vista da infidelidade, né? Existem fidelidades traidoras, que traem um sonho de felicidade, que traem um sonho de comunhão, e ficam os dois lá fiéis um ao outro, mas sem aquela vivência... Traindo a alma. Traindo a alma, exatamente. O corpo é fiel, mas a alma é traída. Agora, Então, isso me levanta, desculpe, a uma coisa interessante. Há uma tendência na estética brasileira, quer dizer, de autor, e não é só brasileiro, não, mas de associar muito a imaginação criadora a algo de maligno, né? Isso é muito comum, né? E na sua proposta há uma inversão, há uma santidade na imaginação criadora. Isso. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco até sobre isso. Exatamente, é isso. Você já falou tudo. É isso. A imaginação é uma das coisas, uma das funções mais lindas, eu acho, da nossa mente. Parece que Einstein já tinha dito isso, que a imaginação é uma função importante ao conhecimento. É superior. Claro, porque na imaginação há um conhecimento, há uma produção de conhecimento intuitivo. Exatamente. E que você, então, com a sua mente racional, depois você vai perseguindo essa intuição, porque do fato de você ter conseguido imaginar alguma coisa, aquela coisa pode existir. Claro. Então, é você perseguir a realização material daquilo que você imaginou, né? Então, isso não tem nada de satânico. Exatamente. Nada. Exatamente. Nada, mas nada. Exatamente. Isso é libertador. Isso é prazeroso. Isso é humano, profundamente humano. Quando você está comendo ali uma sopa, vendo a colher e transformar a colher num boneco e a sopa vira um lago e você contar uma história, essa gramática da fantasia, como dizem, né? É tão bonito, tão bonito. Isso para mim sempre foi uma coisa tão natural. Por isso que eu digo, isso parece que eu já nasci com essa semente. Então, eu ficava espantada quando diziam que era alguma coisa maligno. Mas por quê? Nossa. Eu não faço mal a ninguém com a minha imaginação, com a minha liberdade criativa. Ninguém, não mato ninguém, não cerceio a liberdade de ninguém. Então, por quê? Então, acho que foi assim que começou a minha trajetória. Né? Por que essa opção pelos monólogos? Não sei, Da é uma onde vocação. que veio isso? E aí, completando, você já teve com grupos. Eu já trabalhei também muito com grupos de teatro, com Domingos Oliveira, com Eduardo Wozzeck. E aí, depois eu pensei nisso, né? Quer dizer, tendo você, de certa maneira, até certo ponto, uma trajetória de grupo, será que está ligado, quer dizer, complementando a uma necessidade de dizer alguma coisa que só você pode dizer, Talvez. que não dá para ser partilhada porque é uma fala sua? Talvez até por isso que agora conversando eu me veio, talvez porque na minha infância eu me sentia muito sozinha. Então eu me trancava no quarto e aquela imaginação criadora toda não tinha lugar para colocar no mundo. Então
Então eu me trancava. O que eu fazia? Eu botava um disco de vinil e aquele fundo musical ia dando vazão ao meu mundo imaginário e eu ficava lá sozinha, criando histórias. Eu não sabia nem que aquilo era teatro, eu não sabia nem que aquilo, o que era aquilo. Como meu pai era um homem muito culto e amava teatro, ele me levava ao teatro. Eu vi Procópio Ferreira com 9 anos, no Teatro Glaucio Gil, levada por meu pai. Ele fazia um Molière e eu não entendia nada, eu só me lembro de uma pessoa que me deixou assim, ó. E mais tarde, quando eu aprendi o que era carisma, eu associei ao Procópio Ferreira. Totalmente, eu entendi totalmente a explicação da professora, porque eu tinha visto o Procópio Ferreira em cena. Então eu tenho assim até umas vagas lembranças dessa peça. Então eu acho que o monólogo vem de um exercício que eu fazia na infância, que sem saber eu estava fazendo um monólogo. Aí de repente minha irmã batia no quarto, abre essa porta! E eu abria, interrompia aquilo e não contava para ninguém que eu fazia aquilo. Aquilo era uma coisa secreta e depois é que eu fui entender. Depois eu queria ser jornalista, fui ser jornalista, mas eu tive uma... Olha como o mundo é. Eu mudei de profissão, né? Eu era jornalista, trabalhei no Jornal do Brasil, que o Jornal do Brasil era o herdeiro do Correio da Manhã, que meu pai só lia o Correio da Manhã. Eu achava o Jornal do Brasil... Eu queria trabalhar no Jornal, que era chique, era maravilhoso, enfim. Era um jornal de esquerda na época. E eu tive uma gastrite, porque no próprio jornalismo eu não conseguia ainda colocar tudo que eu queria. Mesmo no Jornal do Brasil, que era um jornal aberto. Então eu fui num médico e ele disse que eu estava muito ansiosa. Eu tinha 20 para 21 anos, ainda era uma estagiária, fazia PUC à noite. E ele falou que eu tinha que fazer terapia, análise. Ao invés de, foi um cara até esclarecido, porque ao invés de ele me dar entupir de remédio, ele falou, você está muito ansiosa, minha filha. Está pilhada demais. Está pilhada demais. Aí, de noite, eu fui falar com um grande amigo, Carlos Nepomuceno.